Olá, você está ouvindo Vamos Falar de Pediatria, podcast original da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Hoje falaremos sobre asma e bronquite. Quais cuidados tomar com o bebê chiador? Para discorrer sobre o assunto, receberemos a doutora Ana Clara Toshi, pneumologista infantil atuante na rede. Olá, eu sou a doutora Ana Clara, sou pneumologista pediátrica do Hospital São Camilo e hoje nós vamos falar sobre asma e bronquite, quais cuidados tomar e também quais cuidados tomar com o bebê chiador. Bom, os problemas respiratórios mais comuns em crianças, a gente tem as gripes, né, os resfriados, temos os quadros de bronquiolite, que afetam crianças até 2 anos, temos as crises de asma, os quadros de rinite, rinocinusite. Eu acredito que esses sejam os problemas mais frequentes em crianças. Hã, os lactentes chiam pode ser por diversas causas, né. A gente tem o que é mais frequente, a gente tem os quadros de bronquiolite, então que é uma infecção viral que afeta os pequenos brônquios, né, que são os bronquíolos, então causa uma obstrução do ar, né, e então o ar não passa e dá esse barulho do chiado. Mas a gente, também pode ter, às vezes, outras causas, como a gente pode, às vezes, refluxo pode causar isso, outras doenças mais raras, por exemplo, como a fibrose cística, alergia do leite de vaca, são todas doenças que levam ao que a gente chama uma hiperreatividade desse brônquio, né, e esse brônquio ele fica mais inflamadinho, inflamado diminui o lugar para passar o ar, então por isso que a gente tem esses quadros de chiado. Os pais devem ficar atentos, né, se está havendo uma repetição desse quadro, né, então a criança chia, mais de 3 vezes, que a criança tem um chiado recorrente, um quadro de tosse persistente, também em relação à respiração da criança, então quando a criança está ficando cansada, eu sempre, falo para os meus pacientes, observar às vezes a barriguinha, ela fica subindo e descendo, que então é um sinal de desconforto, as costelinhas ficam mais evidentes, então quer dizer que o desconforto respiratório está aumentando, às vezes as crianças afundam na região do pescoço, que a gente chama de tiragem de fúrcula, isso que mostra que é um desconforto respiratório ainda maior, e aí, por fim, a gente pode ter, às vezes, movimento das abas do nariz, que aí é um desconforto respiratório muito grave e realmente é correr para o hospital. Os pais, na verdade, eles têm que, como eu falei, se está havendo um quadro de recorrência desse chiado, tem que procurar o médico, procurar o especialista para fazer uma avaliação, né. E o cuidado, porque dependendo o especialista, ele vai afastar as causas mais graves, vai acompanhar essa criança, né. Os bebês chiadores, é uma fase de indefinição, por isso que a gente chama de bebê chiador. Até os 2 anos de idade, muitas vezes a gente afasta quadros mais graves, mas às vezes a gente não consegue diagnosticar já um quadro de asma. Existem fatores que sugerem que aquela criança possa vir a ser um asmático. Então, se a criança tem uma história familiar de alergia, então asma, rinite nos pais, nos irmãos, ou se a criança mesmo ela tem um sintoma sugestivo, além do chiado, sintoma sugestivo de rinite, o nariz que fica sempre escorrendo, coça o nariz, ou a criança tem quadro de dermatite atópica, então mostra que essa criança tem uma tendência alérgica, então provavelmente ela vai ser uma asmática, mas isso é o acompanhamento com o médico que vai dizer isso. O que eu quero dizer é que nem todo bebê chiador, ele é um asmático. 2/3 dos bebês chiadores, por volta dos 2 anos e pouco, ele para de chiar. E 1/3, então uma parcela pequena dessas crianças que realmente vai continuar chiando, que aí nós vamos chamar que são os asmáticos. Mas nunca ficar só se automedicando, eu acho que os cuidados, principal que eu quero chamar a atenção é isso, não se automedicar, não ficar se medicando com orientação do vizinho, do balconista da farmácia, procurar o médico. Bom, asma é uma inflamação crônica da via aérea. E tem-se muito medo de se falar asma, então as pessoas falam: "Ah, eu tenho bronquite, bronquite asmática, bronquite alérgica", então dão apelidos para asma. Mas esse chiado, tosse frequente, com desconforto respiratório que ocorre na infância, isso é asma, isso não é bronquite. Bronquite é aquela que ocorre no adulto, então a bronquite crônica é aquela que ocorre no adulto, fumante, pessoas já de mais idade, tá. Então, e na infância,
né, esse chiado, tosse recorrente, isso é asma, não é bronquite. A gente sabe que, por exemplo, os quadros de asma, a grande maioria dos quadros asmáticos na infância são de origem alérgica, né? Então você tem uma tendência a formar um anticorpo, né? O alérgico que a gente chama que ele é o atópico, ele forma um anticorpo que a gente chama de imunoglobulina E. O que é esse anticorpo? Ele produz muito anticorpo para determinadas substâncias que o organismo encara que não é bom para o organismo, que ele encara como sendo hostil a essas substâncias, que na verdade às vezes nem são. Por exemplo, coisas como poeira, mofo, pelo de animal. Então, o próprio organismo ele ataca isso e isso ocasiona o processo alérgico. Então, a gente sabe que, como eu falei, asma em criança, a grande maioria dos quadros asmáticos em crianças são de origem alérgica. E a gente também tem os quadros de rinite alérgica, né? Que o nariz fica congestionado, com bastante coriza, coça bastante o nariz. A gente, né, principalmente, a gente sabe que o que afeta principalmente na asma e na rinite, às vezes mais do que o frio, é a falta de umidade do ar. Então, o ressecamento da via aérea, tá, torna essa via aérea mais inflamada. Como eu falei que a asma é uma doença inflamatória crônica da via aérea. Então, o asmático, quando ele entra em contato com essas coisas do ambiente, que são fatores alérgicos, como eu acabei de falar, que é poeira, mofo, pelo de animal, mas também tem os fatores irritantes da via aérea, como a poluição, e aí entra o ar seco e frio. Mas principalmente o ar seco, ele é um irritante da via aérea, ele aumenta essa inflamação na via aérea, seja a via aérea desde o nariz até os brônquios, tá? A gente chama hoje que é uma via aérea única, então nariz e pulmão caminham juntos. Se a via aérea está ressecada, por exemplo, principalmente no nariz, ele acaba não tendo aquela função de filtrar do nariz, de filtrar as impurezas, tá? Então é importante a gente estar sempre umidificando essa via aérea. Então, nessa época, o tempo é muito seco, é mais poluído, a qualidade realmente do ar fica bem comprometida. E também a gente é uma via aérea que a gente chama por conta dessa inflamação, que ela tem uma hipersensibilidade. E hipersensibilidade também ao frio, né? E às vezes o que acontece também muito do frio não é só pelo frio em si, mas é que no frio as pessoas ficam mais em lugares fechados, tá? Então a gente sabe que hoje a aglomeração não é uma boa coisa. A gente aprendeu muito aí com a pandemia a respeito de aglomeração, mas a aglomeração já acontecia antes de ficar em lugares fechados, no frio, você aí trocando vírus aí e bactérias, tá? Então, no frio também, como eu falei, às vezes a gente tem essa época, a gente tem mais poluição, às vezes a gente também tem, às vezes fica roupas que ficam guardadas, que a gente tira do guarda-roupa, que estão com ácaros, que estão com fungo, que está com mofo, e isso tudo prejudica, tudo favorece a piora do quadro alérgico. A gente sabe que as crianças, graças a Deus, ela tem uma evolução favorável aí em relação ao Covid, né? Tentam-se várias hipóteses assim lançadas, o sistema imunológico da criança, mas graças a Deus a grande maioria das crianças tem um quadro mais favorável. E o medo realmente em relação aos asmáticos, nós ficamos com muito medo quando começou a pandemia, como seria a evolução dos asmáticos, e graças a Deus os asmáticos evoluíram muito bem. Evoluíram bem porque realmente ficaram isolados, ficaram menos expostos, a gente teve menos poluição durante toda a pandemia, e hoje já está estabelecido o seguinte, que o asmático que está controlado, então aquele asmático leve e moderado, que tem a sua doença controlada, tá? Ele não é fator de risco para ter complicação por Covid. Tá? Então, se ele tiver Covid, ele evolui da mesma maneira de uma criança não asmática. Tá? Agora, o asmático grave, né? Vale também, talvez, um pouco menos, a gente não tem tanto estudo em relação a isso para o bebê chiador, mas o asmático grave, aquele asmático não controlado, aí sim ele representa um fator de risco, tá? Para agravar caso apresente Covid. Termina aqui mais um episódio do podcast original da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Vamos Falar de Pediatria. Quer receber mais conteúdos como esse? Siga o Hospital São Camilo SP nas redes sociais. Confira também o podcast Vamos Falar de Saúde, com informações sempre atualizadas e dicas para o seu bem-estar. Até a próxima!